E hoje, olhando não só para os seus fundamentos, mas também para fatores externos que já vinham influenciando o mercado da soja, as cotações subiram mais de 30 pontos e assim terminaram o pregão dessa quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, na Bolsa de Chicago. Os preços voltaram a testar patamares bem acima dos 14 dólares por bushel. Os preços da soja, o mercado da soja tem tido uma semana bastante agitada. Os últimos dias são de notícias importantes e os próximos também serão. Para a gente pontuar essas variáveis todas que estão na mesa, provocando reações como essa do mercado, a gente convidou o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, para estar conosco, para entendermos, portanto, o que aconteceu nesse mercado hoje, por que altas tão fortes e o que a gente pode esperar para os próximos dias e semanas. Não é isso, seu Ginaldo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Carla. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas. Em primeiro lugar, eu estou um pouco afônico, porque eu fiz um crop tour para o Paraná, norte de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, durante sexta, sábado, domingo e segunda. E então, temperaturas de até 44 graus nós pegamos, então eu estou um pouco afônico. Mas deixa eu lembrar uma frase de Thomas Jefferson, que dizia o seguinte: gosto mais dos sonhos do futuro do que da história do passado. Então, cara, resumindo para você, em primeiro lugar, aconteceram aquilo que nós falávamos. Já vinha falando e ontem falamos contigo, inclusive. Sim. Nós não esperávamos que o Fed aumentasse as taxas de juros, aconteceu. Isso era um fator que estava na cabeça dos players de uma maneira muito acentuada. Imagina você se o Fed aumenta as taxas de juros violentamente, como o mercado simulou, o que aconteceria? As commodities cairiam muito, porque os fundos tirariam o dinheiro, migrariam para onde? Para as taxas fixas de juros. Não aconteceu. A gente já previa isso. O segundo fator importante, Carla e meus amigos, é que, na realidade, o que aconteceu em relação à Rússia e está acontecendo com a Ucrânia, até agora nós estamos vendo as coisas muito daqui, muito dali, ameaças daqui, ameaças dali. Eu creio que o Putin está numa pressão violenta, ele vai ser naturalmente crucificado se ele invadir a Ucrânia, a Rússia vai pagar preços, os cidadãos russos vão pagar preços muito altos, e aí talvez a gente pare com essa história toda. Porque imagina você, os portos da Ucrânia, os portos da Rússia, não podendo embarcar commodities como trigo, milho e outros produtos, seria uma tristeza, os preços subiriam uma barbaridade. Tanto é que hoje o trigo despencou, caiu vertiginosamente. Por quê? Porque a possibilidade de um ataque russo, a tensão se acalmou. Muito bem, esses são detalhes que já passaram essa semana e a gente falava sobre isso. Mas tem um detalhe muito importante. A safra brasileira, tem gente colocando aí 137, 136, 135, eu mesmo estava com 137, tem gente com 131. A safra brasileira, nesse momento, não tem, em sã consciência, quem possa prever a safra brasileira, porque o Rio Grande do Sul, onde eu estive, e corri todo o miolo do Rio Grande do Sul, aquela região por exemplo, de Santa Rosa, São Borja, Santo Ângelo, toda aquela região, Cruz Alta, toda Carazinho, enfim, tudo aquilo ali é um caldeirão de fogo. Ali as temperaturas esses dias estavam girando entre 38 e 43, 44 graus, e a soja em alguns lugares lá em São Borja, como eu mostrei, ao vivo, queimando, soja morrendo. Sim. Então, vocês têm muita coisa. A soja do cedo está precisando urgente de chuvas. Por quê? Ela cresceu, ficou no tamanho médio, mas ela descartou folhas, descartou flores, descartou tudo que ela podia,
parou de crescer. É natural, é a defesa natural que a planta faz. Esperando chuvas. Claro, se as chuvas vierem, essa soja vai produzir, mas ela já não tem aquele potencial que era o originário no início da, vamos dizer, da expectativa. Muito bem. A soja do média, ela está também numa fase maior e está começando a florar, está começando a fazer o mesmo processo que a soja do tarde fez. Então, a soja recém-plantada, que foi plantada no final de dezembro, inclusive, tem muita soja nova plantada, ela saiu da resteva do trigo, agora recentemente, essa soja está tranquila. Se chover, eu acredito que essa soja tem um potencial muito bom para dar uma boa produção. Então, você tem 3 tipos de soja aí que podem sofrer, perder ainda mais se não chover, e podem se recuperar e trazer uma boa produtividade ainda no Rio Grande do Sul. Então, se você disser hoje, o Rio Grande do Sul tem uma quebra de 5 milhões, perfeito. O Paraná 5, tá, tudo bem. Agora, não vamos querer dizer que a quebra é de 15 milhões, a quebra poderá ser até mais se não chover, porque o Rio Grande do Sul poderá ter uma safra de 10 milhões, quem sabe até menos, se não chover. Mas não é isso que a gente está falando. O que está falando é, neste exato momento, a perspectiva de que as chuvas vindo, haverá uma reversão, principalmente nessa soja do tarde e a soja, vamos dizer, de ciclo médio. Então, essa situação aí que nós vimos agora no final de semana é uma situação muito crítica e os preços são voláteis, vão continuar voláteis. Hoje você viu o Mato Grosso do Sul apresentando dados importantíssimos, reduzindo a qualidade da soja. Isso fez com que o mercado puxasse ainda mais. Então, nós temos aí toda essa dinâmica para resolver. Mas, lembrando que os americanos vão ter que suprir as necessidades dos chineses da soja que ele vai deixar de comprar no Brasil. E isso vai dar suporte para Chicago. Em determinados momentos, Chicago pode balançar por causa que choveu. A Argentina está tranquila. A Argentina choveu durante esses últimos 5 dias e recebeu mais de 80 milímetros em todas as regiões. Então, a Argentina tem um solo muito rico, a reserva hídrica foi reposta, a Argentina está tranquila, nós só precisamos de chuva no Rio Grande do Sul, porque Santa Catarina está chovendo e o Paraná vai chover também dentro dos próximos 10 dias. É isso aí, cara. Seu Ginaldo, o mercado em Chicago precisa entender qual será o real tamanho da quebra da safra sul-americana para se direcionar de forma mais sólida, ou até que isso aconteça ele vai seguir extremamente volátil, como o senhor acabou de citar? Eu acredito que o mercado vai continuar volátil e o americano faz contas. E ele sabe que todo grão que for perdido da safra brasileira terá que ser embarcado pelo americano. Isso é uma coisa que um trader tem que entender que isso é uma coisa inevitável. Todo grão que o Brasil deixar de embarcar pela quebra, os americanos terão que suprir. E isso é positivo para o mercado. Então, esta incerteza de quanto o Brasil vai ter de perda na soja, deixa naturalmente o mercado volátil e o mercado vai sentir isso até que nós tenhamos as condições de dizer exatamente, olha, a safra do Brasil, eu hoje estou com um número de 134 milhões de toneladas. Certo. Agora, tem gente com 131. Agora, se não chover dentro dos próximos 10, 15 dias no Rio Grande do Sul, quebra mais 5 milhões de toneladas, aí vem abaixo de 130. Sim. Mas nesse exato momento você não pode falar de soja nesse nível de 131 ou abaixo de 130 neste exato momento. É isso que eu quero que o mercado, eu tento passar para o mercado.
as condições do momento em que vivemos é esta. Nós estamos vivendo um mercado de clima. Neste momento, a situação da Argentina está resolvida, falta resolver a situação do sul do Brasil para poder determinar quanto nós perdemos de safra. Seu Ginaldo, talvez não só por menor oferta, mas consequentemente por prêmios que sobem aqui no Brasil em plena colheita, eles podem deixar a nossa soja também mais cara, menos competitiva, o que pode atrair a demanda mais concentrada para os Estados Unidos também. E uma segunda pergunta, seu Ginaldo, os produtores americanos estão vendendo, estão aproveitando esses momentos? Carla, vamos responder a tua pergunta. Hoje o mercado subiu mais de 30 pontos. Sim. De manhã cedo, entre ontem e hoje, o prêmio de abril subiu 14, 16 centavos. Exatamente. Ontem estava a 64 e hoje passou para 80. Chicago subindo e o prêmio subindo. Por quê? Porque não tem soja. Quer dizer, não é que não tem soja, desculpe. Não tem aquela soja, a malta, aquela quantidade que você estava no programa. Muitas empresas que tinham vendido soja para embarque em janeiro, fevereiro, essas empresas estão correndo atrás do mercado. E o produtor, por sua vez, não está vendendo, não está suprindo as necessidades como se deve. Aqui está acontecendo isso. E lá nos Estados Unidos, o americano está cruzando os braços e para esperar o que vai acontecer. Imagina você, cara, se chegar no mês de abril, vamos dizer, o plantio começa, o Laninha já está configurado que vai pelo menos até setembro. Tá. E se nós tivermos uma quebra nos Estados Unidos, como é que fica? Então, o produtor americano também está tranquilo, vendendo da mão para a boca o seu produto. Ele não está saindo correndo atrás para fazer negócio. Seu Ginaldo, de que forma que isso impacta para a formação dos preços da soja nas principais origens? A gente está falando de um interesse de venda muito tímido nesse momento. Então, isso não é só para o produtor brasileiro, mas se dá também para o produtor americano. Ontem, como o senhor falou, nós conversamos bastante sobre o atual momento para o nosso mercado. O produtor brasileiro ele vai ter muitos desafios aí para os próximos meses para comercializar a sua soja, ou mais do que desafios, ele vai ter oportunidades? Veja bem, Carla, quando nós pegamos a situação desse exato momento, o produtor brasileiro começou vendendo da mão para a boca, essa semana vendeu muito pouco, e eu acredito que ele vai continuar vendendo da mão para a boca. Oportunidades de negócio vão sempre acontecer, e ninguém hoje pode dizer que esse mercado não vai acima dos 15. Nós já vimos no começo do ano passado, o mercado bateu 17 e pouco. Então, o produtor que o ano passado tinha vendido, ele cumpriu os seus contratos, os seus compromissos, mas ele sabe perfeitamente que a safra desse ano é um complexo de problemas para ser administrado, seja ele logístico. Imagina você, uma grande trading, estava programado para embarcar tantos milhões de toneladas lá no Nordeste, tantos milhões em Paranaguá, tantos em São Francisco, tantos em Santos. Teve que refazer todo o seu esquema logístico, inclusive, e recomprar posições daquilo que estava vendido. E sabendo que, naturalmente, vai concorrer com o mercado interno, porque hoje o prêmio brasileiro já está superior ao prêmio americano. Então, os americanos estão mais competitivos em relação às vendas que vão acontecer e às demandas que vão acontecer por parte da China. Então, o prêmio brasileiro está subindo porque tem quebra. Muito bem. Mas está superando já o prêmio americano, lá no Golfo ou no PNW, né, no Pacífico Norte, lá em cima. Então, tudo isso aí é um complexo que o produtor brasileiro, naturalmente, tem que aproveitar para tirar vantagem.
E a vantagem vai ser prêmio subindo, esse prêmio, vamos dizer, de abril, maio, aí, eu vejo que vai acima dos 100 e vejo que Chicago tem um potencial para ir acima dos 15. Muito bem, nós estamos falando isso aí de soja a 16 dólares, naturalmente. Sim. Então, nós temos que tomar cuidado com tudo isso, porque vai chegar um momento que o próprio preço vai ser o limitador da demanda. Era E isso que eu queria entender. Sim. a China tem, naturalmente, essa necessidade de demanda e sabe que vai buscar soja nos Estados Unidos, e essa soja dos Estados Unidos vai dar suporte aos preços, vai puxar Chicago, mas chega uma hora que diz, ok, demanda acima disso não anda. Então, o brasileiro tem que entender também essa complexidade. Seu Ginaldo, como é que a demanda está se desenhando agora? A gente tem falado, naturalmente, pelo momento, muito da oferta, mas é importante a gente olhar também o comportamento da demanda. A China me parece comprar de forma muito mais cadenciada, muito mais paulatina do que em outros anos. Isso é real, faz sentido e pode impactar o mercado de alguma forma? Ou a China, apesar desse ritmo um pouco mais pulverizado dessas compras, vai vir a mercado garantir aí volumes semelhantes ao que nós observamos em anos anteriores? Eu acho que os chineses estão indo muito devagar, mas eles sabem perfeitamente que essa perda da América do Sul, eles vão ter que comprar nos Estados Unidos, por isso eles vão devagar, tentando com que o prêmio americano não fique muito mais competitivo do que o prêmio brasileiro, porque daqui a pouco um prêmio de 100 e um americano lá 70, 80, com certeza nós já vamos chegar logo nesse nível. E os chineses vão parar de comprar no Brasil, pelo menos temporariamente, porque eles não podem prescindir da soja brasileira. E, nesse momento, eles não podem também prescindir da soja americana até agosto. Depois de setembro, é outra história. É a safra nova americana, é o produto que vai entrar, tudo isso vai acontecer. E nós não sabemos também se a safra americana não vai ter problema, né, Carla? Porque se o Laninha vai continuar até setembro, pelo menos, e nós sabemos perfeitamente, em ano de Laninha, os americanos, você cortando vamos chamar de leste para oeste, no centro dos Estados Unidos, certo, passando ali no meio oeste, tudo que tem para baixo fica vulnerável à quebra. É mais ou menos quando tem Laninha, a região sul do Brasil e a Argentina estão vulneráveis a quebras. Então, os americanos também ficarão vulneráveis a quebras se realmente o Laninha continuar e estiver forte, como esteve até agora no mês de janeiro. O Laninha está aí, está vivo, está se mantendo, com águas no Pacífico Equatorial abaixo de 1 grau, e isso é um sinal de que nós podemos, inclusive, a Argentina, que está muito bem, tranquila agora com a reserva hídrica, depois de 15 de fevereiro, se não tiver chuva, as coisas começam a engrossar. Então, dizer, onde vai o mercado hoje? Ninguém sabe. Para baixo, ele está limitado. E para cima, é o horizonte. E, seu Ginaldo, apesar de tudo isso, né, apesar dessa incerteza de para onde vamos, o produtor, eu imagino, tem que passar por hoje eu inclusive falei sobre isso no Bom Dia Agronegócio, não vai ser mar calmo a comercialização 21-22 e o planejamento para a safra 22-23, né, seu Ginaldo? O produtor tem que ter um planejamento comercial, uma estratégia para passar por esse momento, não é isso? Sem dúvida nenhuma, Carla, mas imagina você, o produtor brasileiro já está com um dilema para vender o resto da sua safra durante 2022. Sim. Ele vai se meter agora na safra 2023, ele pode se queimar. Justamente. Ele poderia até aproveitar preço, mas será que não vamos ter preços melhores no futuro? Ou será que, se os americanos tiverem uma safra super grande,
aí os preços vão cair. Mas isso é coisa que nós só vamos saber lá na frente. Nesse exato momento, nós podemos dizer, o Laninha pode trazer problemas também para os Estados Unidos. A gente pode dizer isso hoje, mas só vamos ter certeza disso lá na frente. Então, o produtor brasileiro tem dificuldades para traçar, naturalmente, um planejamento. Mas ele sabe que ele vai ter que comprar os insumos, vai ter que comprar os químicos, de um modo geral, semente, e todos os fertilizantes, todas as suas necessidades. Ele sabe que vai ter que comprar. E no momento certo ele vai ter que comprar. Uma coisa a gente sabe, em época de preços altos, os insumos também estão caríssimos. Exato. É o caso da ureia, que subiu a 900, caiu, tal, mas esses preços não vão cair assim vertiginosamente enquanto os preços da soja e do milho não caírem de uma maneira mais adequada. E, seu Ginaldo, o senhor citou a questão da safra 22-23 dos Estados Unidos. Os produtores americanos vão ter que tomar algumas decisões importantes também nos próximos meses em relação à sua área de plantio, às suas compras de insumos. Isso vai impactar diretamente nos mercados não só de grãos, mas também no mercado de insumos e pode dificultar um pouco mais ainda o planejamento do produtor brasileiro nos próximos meses? Eu não diria que vai dificultar o programa do produtor brasileiro, mas sem dúvida nenhuma o americano ele já identificou e o USDA também já identificou essas questões. O americano vai plantar muito mais soja em 2022 do que em 2021 e vai plantar muito menos milho em 2022. Por quê? Por uma razão muito simples, o preço do nitrogênio, o preço dos insumos para o milho estão caríssimo. Então, ele vai plantar muito menos milho, aí 4 ou 5 milhões de acres a menos, e vai aumentar na soja. Isso já está definido. Eu não diria que isso vai impactar no Brasil, no programa brasileiro, certo, mas vai impactar nas questões dos insumos. Imagina você que eles vão comprar menos nitrogênio, menos isso, menos aquilo, porque vão reduzir a área de milho. Então, o mercado vai sentir e vai ter que, naturalmente, adequar os preços à realidade do mercado. Uma coisa, Carla, que nós temos que entender é que o programa de plantio, de um modo geral, e que nós sabemos agora em final de fevereiro, o USA vai lançar novamente todo aquele programa, tal, ele já está levantando. E o americano já disse, nós vamos plantar muito menos milho, porque o custo do milho, do plantio do milho, está muito caro, e nós não podemos continuar assim. Então, isso já é um recado aos produtores de insumos. Seu Ginaldo, e como a gente está falando sobre essa questão da incerteza que ainda está em cima da safra sul-americana, né? Um dos pontos importantes para a gente acompanhar é a Argentina, e a Laboro não vai ficar só olhando para as lavouras daqui do Brasil, mas vai até lá a partir do dia 5 de fevereiro para conferir essas condições em loco. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, por favor, sobre o Crop Tour da Laboro com Notícias Agrícolas, que começa no dia 5 de fevereiro. Muito bem, é isso mesmo, Carla. 5 de fevereiro nós estamos saindo do Brasil, o grupo já está formado. A Argentina, nós temos um problema, porque a Argentina não tem vans, carros para alugar, como tem nos Estados Unidos, que a gente bota 10, 12 pessoas no veículo e não tem problema nenhum. A Argentina não tem esse tipo de comodidade. Ou você bota 6 pessoas no carro, ou você pega 12 pessoas para alugar e aluga 2 carros, fica complexo. Nós vamos sair daqui do Brasil, dia 5, o Daniel vai estar junto, nós vamos fazer gravações ao vivo, diretamente das lavouras de soja, nós vamos entrar na Argentina via Buenos Aires, via aérea, lá pegamos um carro, deixamos Buenos Aires,
A província de Buenos Aires é a maior produtora de grãos, no caso de soja e milho, da Argentina. Vamos percorrer, vamos dormir ou pernoitar lá em Rosário, muito próximo de Rosário. Depois de Rosário, no dia seguinte, já no dia 6, vamos para Santa Fé. No dia 7, vamos para Córdoba, do lado esquerdo, do lado oeste. De Córdoba, no dia 8, nós vamos descer direto até General Pico, lá embaixo, cruzando a Argentina, de norte para o sul, e vindo para General Pico. General Pico, a gente vai a La Pampa, a gente também dá uma parada ali, e no dia seguinte voltamos num sentido diagonal para Rosário de novo. E no dia 10 vamos naturalmente para Buenos Aires. São 2.500 quilômetros de lavoura, o próprio da Argentina é bem tranquilo para se fazer. Nós vamos passar em todas as áreas, é um trabalho profissional, medição de quantos pés tem por metro linear, quantos pés tem por metro quadrado, como está a soja, quantos grãos, quantas vagens tem por pé, todo um trabalho técnico feito para poder divulgar, na realidade, o que está acontecendo diretamente das lavouras na Argentina. Esse é um programa que a gente faz, e como vamos fazer esse ano de novo nos Estados Unidos, vamos fazer esse ano Estados Unidos e Canadá. Então, meus amigos, nós fiquem atentos, e a partir do dia 5, no caso mais no dia 6, nós vamos estar no ar a qualquer momento dando informações da Argentina. Daniel estará junto e nós iremos informando ponto por ponto o que está acontecendo e a importância do que está acontecendo. Seu Ginaldo, pois não, por favor, o senhor queria fazer mais alguma coleção? Não, pode falar. Eu agradeço muito por ter o senhor conosco aqui para trazer esses esclarecimentos. Vamos olhar com muita atenção para isso. Hoje foi um dia completamente diferente do começo da semana, onde o trigo registrou altas importantes e a soja vinha recuando, e hoje o trigo, como o senhor falou, caiu vertiginosamente, termina o dia aí com perdas de mais de 20 pontos na Bolsa de Chicago. É uma preocupação, ou a volatilidade do trigo, assim como nos demais grãos, tende a continuar bastante acentuada, e é um mercado que a gente tem que ter muita atenção nos próximos dias? É um mercado que temos que ter muita atenção nos próximos dias, porque o trigo caiu hoje em função de que a Ucrânia não deveria ser invadida pela Rússia. Então, o mercado interpretou isso, interpretou assim, e o trigo caiu. Mas amanhã o trigo pode reverter, novas notícias, está mais ou menos como o café. Você olha, o café tem, num dia caiu 500 pontos, no outro dia subiu 600, e assim está. Então, essa situação do trigo vai continuar ainda, porque, na verdade, é que se acontecer uma invasão da Rússia com a invasão da Ucrânia, os portos embarcadores daquela região do Mar Negro, tudo, eles vão fechar, e aí nós temos sim um tumulto. Aí tem um tumulto feio, porque vai influenciando o trigo no milho, o milho vai influenciar o farelo, vai puxar a soja em Chicago, vai ser um auê, vai ser uma parafernália. Certo. Então, é melhor nem pensar nisso, é melhor pensar, eu hoje estou de verde aqui, comemoração, alegria, e o prazer do meu Palmeiras, clube que eu adoro. Me criei em frente ao Palestra Itália e vou torcer, talvez eu vá até a Dubai, hein? Aí sim, estou gostando. Depois, agora no começo de fevereiro, para assistir meu Palmeiras ser campeão mundial. Então, gente, vamos pensar positivo, vamos torcer positivo. Produtor amigo, você que está aí sem saber o que fazer, pense, nosso cérebro tem uma capacidade enorme para criar números, para criar as coisas. Pense positivo, acredite em você,
e nós vamos para frente. Vamos para frente com o preço, vamos para frente com a safra e vamos para frente também com o Palmeiras campeão. É isso mesmo, seu Ginaldo. E olha, o senhor pode me chamar para ir com o senhor como assessora de imprensa. Eu vou. Se o Notícias Agrícolas quiser fazer entrevista com o senhor enquanto o senhor estiver em Dubai, eu faço toda a agenda. O senhor só me diga quando vamos e eu estou aqui já liberada pelo Daniel e pelo Alexander. Beleza, beleza. Seu Ginaldo, muito obrigada pelas informações. O senhor é de casa, esteja sempre conosco, que a nós, a sua gentileza e a sua generosidade completam o nosso dia. Obrigada, seu Ginaldo. Até a próxima. Obrigado a você, Carla, Notícias Agrícolas, amigos, ouvintes de Notícias Agrícolas, clientes, amigos da Lavoro. Uma boa tarde para vocês. Que Deus nos proteja sempre. Que assim seja. Que assim seja, seu Ginaldo. Boa tarde para o senhor também. Até a próxima. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Conosco, portanto, seu Ginaldo Souza, como eu falo, né? O coração do seu Ginaldo é maior que o complexo soja, né? O seu Ginaldo é um grande cara, um espírito extremamente evoluído, e não só temos então análises desse mercado extremamente complexo, com extrema leveza, como é muito característico do seu Ginaldo, como temos essa mensagem de vamos pensar positivo, né? Os problemas vão aparecer e nós temos que suplantá-los, né? Vamos tentar compensá-los de alguma forma. Os preços hoje, portanto, refletindo essa preocupação aqui, de fato, com o clima ainda na América do Sul e o tamanho da perda que teremos aqui na safra 21-22, a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve, que veio confirmando, inclusive, as expectativas do próprio seu Ginaldo, da Laboro, e o que faz com que, portanto, não haja uma migração, né, do fluxo monetário das commodities para outros ativos, como, por exemplo, a taxa de juros americanas. Então, fica essa condição de olhar para os próprios fundamentos e os fundos também permanecerem, portanto, no mercado de soja e no complexo de uma forma geral. E mais do que isso, nós temos ali uma situação entre Rússia e Ucrânia um pouco mais amena, e realmente as notícias foram para esse lado no início da tarde dessa quarta-feira, depois de ontem a gente ter tido notícias mais sérias, mais pesadas. Isso promoveu uma baixa ali no mercado do trigo, porque é um mercado intimamente ligado a este possível conflito, bem como se dá para o milho, além de ter subido muito aí nos últimos dias por conta disso, mas acaba sendo positivo, né? Traz um alívio também para a aversão ao risco nos demais mercados, e por isso a soja acompanhou, portanto, este movimento. Aqui para o mercado brasileiro, a situação é muito semelhante ao que nós vimos falando nos últimos dias. Nós temos preços firmes, sustentados, que ainda darão muitas oportunidades para o produtor brasileiro, e segundo o seu Ginaldo, o produtor tem que ir participando do mercado, olhando para as oportunidades, e se quer fazer operações um pouco mais arriscadas, esperar um pouco mais para vender a sua soja, que o faça de forma protegida, né? De forma que você vá poder participar de novas eventuais altas que podem de fato acontecer. Há algum sentimento de que o mercado pode testar os $15 por bushel, bem como se o mercado vier a cair, você estará protegido das baixas. Então esse é o principal conselho, a principal orientação do seu Ginaldo. Vamos ver como ficaram as cotações dos grãos na Bolsa de Chicago, e a gente começa com os números da soja. O contrato março fecha com $14,40 por bushel, 32 pontos mais 75 de alta. O maio, $14,47, subindo 31 pontos. O julho, $14,50, alta de 30 pontos e meio, 30 pontos mais 25, perdão. E o agosto, $14,24, subindo 26 pontos. No milho, vamos ver como é que ficou o fechamento. O milho, eu imagino, tenha sido puxado pela soja, porque o trigo caiu forte. Então, o março, $6,27, 7 pontos de alta. O maio, $6,25, subindo 6 pontos e meio. O julho, 5 pontos de alta para $6,19. E o setembro, $5,85 por bushel, 3 pontos de ganho. Olhando para o mercado do trigo, para a gente entender essas baixas dos quais conversamos aqui eu e seu Ginaldo, março, $7,95, o maio, $8, o julho, $7,90, o setembro, $7,91. As perdas no trigo, nos principais contratos, variaram de 16 a 23 pontos. Perceba, né? Hoje foi um dia completamente inverso daqueles que nós vimos no início da semana, quando o trigo subia forte, superou os $8 para os principais contratos negociados ali em Chicago, subiu forte nas outras bolsas, como a Euronext, como
a Bolsa de Kansas, mas veio então nessa correção e olhando para essas notícias um pouco mais calmas que chegam, portanto, da Rússia e da Ucrânia. Vladimir Putin muito pressionado, Moscou e Kiev tentando achar uma solução ali para esse conflito que, como disse o seu Ginaldo, caso aconteça, será um desastre para a humanidade, não só para a população russa e para a população ucraniana. Ninguém quer uma situação como essa começando novamente em 2022, né? Vamos conversar e resolver as coisas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Nós voltamos a, ao vivo, nos encontrar amanhã. Bom descanso para você, até lá. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.